Glória a Deus. Esse é um dia de vitória, não é verdade? Esse é um dia de tomarmos posse de tudo aquilo que Deus tem escrito a respeito de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é aquilo que alguém disse que você é. Você nem é mesmo aquilo que você fala que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Amém? Então eu tenho que pegar as palavras de Deus, as promessas de Deus e falar sobre o meu coração, sobre a minha vida. Tem que crer naquilo que o apóstolo Paulo diz, que nós somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. As batalhas, os desafios são parte da nossa vida, da nossa jornada. Mas aquele que é por nós é muito maior do que aquele que é contra nós. Então quando eu entendo isso na minha vida, já não há mais medo. Não há medo de enfrentar o que precisa ser enfrentado, das lutas que eu preciso passar, porque eu já sei qual é o final da história. A história é que você é filho do Deus Altíssimo, você é filha do Deus Altíssimo, e há uma mesa preparada como um banquete presente, no nosso Pai estará presente naquele dia. Amém? Quem crê nas promessas? Fala assim pro seu irmão aí: você é precioso, você é preciosa. Toma posse. Pode se sentar por um instante, agradecer. Vocês podem ficar por aqui, agora mesmo vamos ministrar. Quero agradecer a vida dos irmãos, que Rogério, que insistentemente, e desde o ano passado a gente está tentando encontrar uma data para estar aqui, e a gente ficou muito honrado, pela disposição dele de estar convidando a gente poder participar desse momento aqui com os irmãos. É uma alegria para a gente, é um privilégio, uma honra, Às vezes a gente está tão perto e às vezes a gente, a agenda às vezes vai ficando tão complicada. E eu sou o Galvro, como eu disse, sou casado com a Fabiana. Nós somos casados há 23 anos, tenho um filho, Tiago, de 20 anos, a Gabriela de 18 e a Elisa de 11. Sou pastor da Igreja Sal da Terra lá em Uberlândia e tenho servido o Senhor já no pastorado desde 94, como pastor. Então tem sido um tempo assim muito precioso, tudo isso que a gente pôde viver e conhecer de Deus na nossa jornada, na nossa caminhada. Então o que a gente quer compartilhar aqui é um pouco do nosso coração, daquilo que Deus tem enchido a nossa vida e de alguma maneira pode abençoar a sua vida também. A gente está com muito temor de trazer uma palavra. Estamos vendo o quanto o ministério aqui tem prosperado, uma alegria ver assim que a família de Deus nesse lugar vai bem. Como é bom encontrar os irmãos por onde a gente vai e perceber que tem muita gente desejosa de Deus, querendo ser transformada por Deus, pessoas que querem fazer diferença na sua geração, pessoas que querem expressar graça, virtude, bondade, misericórdia nas suas vidas, ser luzeiros de Deus no meio dessa cidade, ser sal, luz por onde quer que vocês andarem. E aquilo que Deus colocou no nosso coração, quando a gente pensa no culto da vitória, que é o tema desse culto às quartas-feiras aqui, eu quero te desafiar a entender aonde começam as nossas vitórias, ou aonde nós somos derrotados para sempre. Então quando a gente entender o processo de aprendizado que Deus quer colocar no nosso coração, nós vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quem quer essa vontade de Deus para a sua vida? É verdade? Às vezes a gente perde tanto tempo tentando convencer a Deus a respeito das nossas vontades. Nós estamos gastando tanto tempo apresentando para Deus os nossos planos, e Deus às vezes está assim no seu altar dizendo para nós: conheça os planos que eu tenho para você. Porque os planos que eu tenho para você, a vontade que eu tenho para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nem olhos viram, nem jamais subiu no coração do homem aquelas coisas que estão separadas para aqueles que amam a Deus.
O que nós aprendemos então é o seguinte: por mais que a gente seja capaz de planejar a respeito da nossa família, a respeito de nós mesmos, por mais que eu tenha ideias boas, por mais que eu me esforce para desejar o bem, Deus diz para mim e para você assim: olha, nada se compara o que eu tenho reservado para você. Por quê? Porque eu tenho planos de paz e de dar a vocês um futuro melhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então por que muitas vezes nós gastamos tanto tempo insistindo em convencer a Deus que temos planos melhor que aqueles que Ele tem para nós? Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração para você entender o que eu quero ensinar essa noite. Por exemplo, talvez se você olhar para a sua vida, para a sua jornada cristã, na sua caminhada com Jesus, houve momentos na sua história que você pediu muito ardentemente coisas na sua vida e que Deus não te deu. Mas hoje você dá graças a Deus por Ele não ter te dado. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui? Que a gente agora fica entendendo, fala assim: ainda bem que Deus não me deu como eu pedi, porque Ele tinha coisa melhor para a minha vida. Entende isso? Deus tem planos melhores do que os nossos planos. E quando eu começo a entender isso, eu começo a ter uma vida mais leve nas mãos de Deus, porque eu me deixo ser conduzido pelo Espírito Santo de uma forma mais leve, e não me torno tão pesado, carrancudo, aborrecido. Eu começo a entender que Deus tem planos de bondade para a minha vida. E quando eu enfrento as batalhas, nós enfrentamos como quem tem medo, mas como aqueles que entendem que em Cristo é mais do que vencedor. Isso faz toda a diferença. Porque talvez lá no embate, no momento do cansaço de alma, nós pensamos muitas coisas, mas Deus nos lembra, fala assim: filhinho, fica firme, porque eu sou por você, e a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu abri para você é infinitamente melhor do que aquelas que às vezes você está tentando abrir para a sua vida. Mas tudo isso começa numa transformação a partir da minha própria maneira de pensar. Isso vai produzir na nossa vida frutos verdadeiros e genuínos quando eu compreender isso. O escritor de Provérbios diz assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Algumas versões dizem assim: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, é mais ou menos assim: todos nós pensamos coisas a respeito de tudo, não é verdade? Se eu pedir para você assim, por um momento, imagina o que é família. Quem conseguiu imaginar o que é família? Levanta a mão. Participa comigo, levanta a mão. Quem entende participar da família? Beleza. Imagina agora o que é um homem, uma mulher próspero. Levanta a mão, quem consegue imaginar isso? Levanta a mão. A respeito de dinheiro, pensa sobre dinheiro. Se eu te perguntar a respeito de Deus, quem sabe pensar sobre Deus? Levanta a mão. Todos nós. Significa o quê? O que o escritor de Provérbios está dizendo é o seguinte: assim como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Por quê? Porque quando eu imagino, quando eu penso, quando aquilo ocupa a minha mente, aquilo pode produzir na minha vida o quê? O que eu falo. Eu penso e logo falo. O que eu falo, eu acabo fazendo. Então ele está dizendo: o que você pensa sobre família, você fala sobre família, e você vai tentar construir a sua família. Não é isso? Eu penso família, aí muitos de nós falam assim: a última coisa que eu quero é ter uma família igual eu tive. Então eu vou construir uma família que tem nada a ver com a família que eu tive. O problema disso é que muitas vezes a família que eu tive não é exatamente a pior família. Pode ser que aquilo que eu estou tentando construir vai ficar pior do que a que eu tive. Então Deus está dizendo o seguinte para mim e para você: chegou a hora de você santificar os seus pensamentos.
Porque agora, o Isaías escrevendo, ele diz assim, o profeta fala assim: os caminhos de Deus são mais altos que os seus caminhos, os pensamentos de Deus maiores que os seus pensamentos. Quando a gente começa então a entender, bom, se a minha forma de pensar determina a minha vida, eu preciso transformar a minha maneira de pensar. O apóstolo Paulo escrevendo em Romanos 12, o que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o vosso culto inteligente. Algumas versões diz o vosso culto racional. E não vos conformeis com o curso desse mundo, mas transformai-vos na sua maneira de pensar, para que vocês sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então Paulo está dizendo o seguinte: se você quer experimentar na sua vida tudo que Deus tem para você, você precisa mudar a maneira de pensar. Ninguém vai receber o reino de Deus, nós cantamos aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós cantamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é isso? Mas o Deus que nós servimos está dizendo para nós que nós naturalmente não seremos capazes de experimentar o que Ele tem para nós, sem antes sermos renovados na nossa maneira de pensar. O homem é o que ele pensa. A primeira palavra que Jesus, no ministério dele, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, e ali ele foi exposto a todas as tentações, que diz respeito a mim e a você, as mesmas tentações que o diabo tenta contra nós, porque na verdade o problema não era se Jesus era capaz de transformar pedra em pão. Quem crê que Jesus pode transformar pedras em pães? Então o diabo também sabia, ele não é bobo. Então qual era a tentação que Jesus não se deixou levar por elas? Se você é mesmo filho de Deus, faça. A tentação era por dúvida na identidade de quem Cristo era. E é exatamente essa a estratégia do diabo contra a sua vida e contra a minha vida. Ele quer instalar na sua mente uma dúvida. O diabo trabalha em colocar dúvidas no coração das pessoas. Lá no Éden, quando o homem estava lá, e a Eva ficou olhando para o fruto que Deus disse que ela não deveria comer, e a Eva vai lá e a serpente fala assim para ela: é boa essa fruta? Ela fala assim: é, mas Deus disse que eu não posso nem comer nem tocar, porque senão eu vou morrer. O que foi que a serpente respondeu para Eva? Será que morrerás? O que ele colocou? Dúvida. Quando o diabo vem para Jesus falar a seu respeito, para terminar com o ministério de Jesus, o que ele tenta colocar no coração de Jesus? Dúvida. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que provém de dúvida é pecado. Por isso que eu e você, os que servem a Cristo, vivemos não pelas coisas que percebemos, mas nós vivemos pela fé. A fé é a certeza, é a convicção das coisas que eu não vejo, mas eu creio, eu espero. Deixa Deus falar no seu coração, porque isso tem que ser transformação do meu pensamento. Significa então que há uma batalha do inferno para dominar a sua mente. O diabo usa todos os esforços para dominar a sua mente. Por quê? Porque o diabo sabe que se ele contaminar a fonte da sua vida, ele vai contaminar todas as coisas que você pensar, que você falar, do que você fizer. Se a Bíblia está dizendo que eu sou o que eu penso, o diabo diz: é só colocar o pensamento errado, que toda a vida dele vai ser equivocada. Por isso que quando Jesus sai do deserto, depois de ter sido levado para ser tentado, a primeira palavra que ele fala para nós, para o ministério público dele, é o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Sabe de onde vem essa palavra arrependimento? Arrependimento é repensar
mudar a forma de pensar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você não pode experimentar o reino de Deus que está chegando pensando como você pensava antes de encontrar Jesus. Você não pode viver família no padrão que Deus tem para você, tentando construir família a partir do pensamento que você tinha antes de conhecer Jesus. A sua referência de família não pode ser a sua família antiga, a família da sua esposa, a família do seu amigo. É a família de Deus. É como Deus pensa a respeito de família. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus e chega para ele e fala: mestre, ninguém pode fazer as coisas que faz se Deus não for com você. E Jesus diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem bem conceituado naquela realidade que ele vivia, era um homem religioso, era um homem piedoso, e de repente ele vem estar com Jesus, e Jesus dá uma resposta de coisa que ele nem entendeu. Nicodemos ficou lá pensando o que seria aquilo, e vira para Jesus falando: Jesus, como pode ser isso? Eu sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Ele diz: Nicodemos, Nicodemos, não é disso que eu estou falando. Se você não nascer do espírito da água, você não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo: Nicodemos, se você continuar pensando como você pensava, se você tentar servir a Deus religiosamente como você pensava, você não pode experimentar o reino de Deus. Arrependa-se. A palavra para mim e para você essa noite é: muda a forma de pensar. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então o que eu penso de família precisa ser transformado naquilo que Deus pensa a respeito de família. O que eu penso a respeito de dinheiro tem que ser transformado naquilo que Deus pensa a respeito de dinheiro. Alguém pode dizer: pastor, mas a Bíblia diz: quem conhecerá os pensamentos de Deus? E Jesus diz para mim: mas vocês, né? Eu sou um com vocês. A palavra de Deus depois nos ensina o quê? Agora vocês têm a mente de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que agora há uma possibilidade em Deus, pela presença do Espírito que em nós habita, de que a minha mente seja inundada daquilo que é a revelação de Deus para a minha vida a respeito de todas as coisas. As Escrituras Sagradas dizem a mim e a você o quê? Olha, o homem natural, e lá quando ele está dizendo de homem natural, ele está dizendo assim: o homem que ainda não encontrou com Cristo, o homem que ainda não se curvou diante do Rei dos Reis, o homem natural é capaz de conhecer as coisas naturais, mas ele não é capaz de entender as coisas sobrenaturais. Mas o homem e a mulher espirituais, eles são capazes de entender todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo? O dia que você tiver um encontro íntimo e pessoal com o autor da vida, o dia que você ser inundado pela presença do Espírito Santo, agora os seus pensamentos deixarão de ser os pensamentos que antes povoavam a sua mente e se tornarão os pensamentos de Deus. Porque agora você é um homem e uma mulher sobrenaturais. Vocês agora não são mais parte desse mundo onde que todos estão tentando encontrar um caminho, tateando no escuro. Vocês agora são iluminados pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Agora vocês podem olhar lá e ter discernimento espiritual a respeito de todas as coisas. Você quer ser um homem ou mulher bem-aventurado? Você quer ser um homem ou mulher mais do que vencedor? Você quer ter vitória na sua vida? Eu preciso primeiramente começar a pensar como um vencedor. Porque se eu não pensar como um vencedor, a minha vida vai ser de derrota em derrota. E eu vou pensar vencedor, não porque eu sou forte, não porque eu sou capaz de trabalhar muito, não porque eu sou um bom gerente, não porque eu sou religioso, mas porque agora entendi que em Cristo Jesus, Ele me fez mais do que vencedor. E não importa o que Ele é capaz de fazer. E não importa qual as circunstâncias que eu estou enfrentando. Meu irmão e minha irmã, Deus quer mudar a nossa maneira de pensar para que você possa ser vencedor. Muitas das nossas orações,
estão tentando mudar as circunstâncias que estão em torno de nós. Mas Deus está querendo mudar primeiramente a minha mente e o meu coração. Porque o dia que a minha mente, o meu coração for de um homem e de uma mulher mais do que vencedores, não importa quais são as circunstâncias em torno de mim, porque eu já sou mais vencedor, independente das circunstâncias, independente dos desafios, das batalhas, das lutas que eu tenho que enfrentar. Porque o que é circunstancial vai passar, mas a minha identidade é a mesma hoje e será para sempre, porque Cristo fez a diferença na minha vida. Mas enquanto o meu pensamento ainda for levado de um lado para o outro, enquanto o meu pensamento ficar cocheando de um lado para o outro, enquanto eu for um homem ou uma mulher de sentimentos e de emoções dúbias, a Bíblia diz: o homem e a mulher inconstantes, não pensem que vão receber algo da parte de Deus, porque são inconstantes, cada hora são levados de um lado ou para o outro lado. Essas pessoas são como as ondas do mar, que ficam apenas misturando as suas sujeiras. Por isso que Deus está nos chamando a ter um pensamento firme nele, por isso que Ele está dizendo, e Ele fala para nós: olha, no dia que eu derramar do meu Espírito, vocês não mais serão levados de um lado para o outro. O Espírito de Deus na sua vida é um selo, que vai garantir que vocês cheguem ao destino que Deus tem para você, é a garantia. Para que funciona um selo quando a gente põe numa carta? Significa que alguém pagou o preço para que aquela carta chegue ao destino pela qual ela foi enviada. O Espírito Santo é o selo de Deus que garante a minha vida e a sua vida, que nós chegaremos ao final que Deus planejou para nós. Você entende isso? Mas isso começa onde? Na minha forma de pensar. Se eu não mudar a minha mente de derrotado, porque talvez você diz assim: é porque na minha vida muita gente falou de mim, você não conhece a minha família, o que meu pai falava para mim, eu fui abusado emocionalmente, eu fui abusado de todas as formas, falaram sobre a minha vida, disseram que eu não vou dar certo na vida. Mas Jesus diz: você é menino dos meus olhos, você é a menina dos meus olhos, você é mais do que vencedor, em ti serão abençoadas as famílias na terra, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A palavra de Deus nos diz assim: como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não é possível alguém desejar ir para um lugar, ou desejar ir para outro lugar. Talvez na sua vida, depois que você começa a andar com Jesus, você percebeu que algumas pessoas na sua história não ajudam, porque elas colocam outras palavras que não aquelas que cooperam para que você vá em direção daquilo que Deus tem para você. São sabotadores, gente que fica semeando outras sementes na sua mente. Deus quer colocar uma semente de transformação na sua vida essa noite. E só tem um jeito de você se tornar aquela pessoa que Deus diz que você já é em Cristo. De você materializar na sua caminhada aquilo que em Cristo você já é. É começar a pensar como Deus pensa, para que essa palavra alcance o meu coração. Por isso que Deus diz o quê? Eu vou tirar o coração de pedra e vou te dar um coração de carne, um coração que pulsa segundo a minha carne. Ele está dizendo, porque aí você vai poder andar comigo, porque o seu coração vai pulsar segundo o meu coração, a sua mente vai estar cheia daquilo que são as promessas que eu tenho para você. Você quer andar com Deus? Você tem que estar de acordo com Deus, amém? Se eu quero estar de acordo com Deus, se eu quero andar com Deus, o meu acordo está no que eu penso ou no que Deus pensa. Nessa relação de caminhada, quem tem que ser transformado? Eu ou Deus? Estou fazendo uma pergunta. Fala assim: eu tenho que ser transformado. Significa então que eu tenho que ancorar a minha vida, as minhas decisões, a minha reflexão naquilo que a palavra de Deus me ensina. Não é o que a religião diz,
Não é que o Sal da Terra fala, não é o que o pastor Ogalvo diz, não é o que a Igreja Batista Ágape diz, é o que a palavra de Deus diz. E tudo que nós estamos tentando ensinar lá no Sal da Terra, aqui na Igreja Batista Ágape, é a palavra de Deus. Porque vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Significa então, meu irmão e minha irmã, que se eu quero experimentar a boa vontade de Deus, eu tenho que ouvir o conselho que Deus deu para Josué. Josué, medita nesta palavra de dia e de noite. Josué, seja forte, seja corajoso, Josué, e medita nessa palavra de dia e de noite. Sabe por quê, Josué? Porque o dia que você tiver de falar alguma coisa, o dia que você tiver de fazer alguma coisa, você fará e falará somente aquilo que está escrito nesse livro. E então, Josué, você terá sucesso em todas as coisas na sua vida. Você quer ter sucesso? Sucesso é uma palavra bíblica. Você quer ter sucesso? Então medita nessa palavra de dia e de noite. Porque a hora que você meditar nessa palavra de dia e de noite, você vai falar o que está escrito nessa palavra. Você não vai dizer a respeito das coisas, aquilo que você está pensando das coisas, mas você vai dizer, assim diz o Senhor. Pastor, está dando falta, o país está em crise, assim diz o Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você vai dizer, mas se vier a crise, o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Entende? Aí eu começo a encher a minha mente com a palavra de Deus, para que eu possa pensar as coisas que vêm do céu. Por isso que as escrituras dizem, então irmão, então minha irmã, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem boa fama, tudo que há virtude, seja isso que ocupe a vossa mente. Pense nas coisas do céu, para que você viva na terra as coisas do céu, para que você possa construir a sua família num princípio celestial. Mas o que o diabo vem fazer? Cegar o entendimento daqueles que não creem. Você está vendo? Não é cegar os olhos. Às vezes a gente pensa que a cegueira do diabo é apenas nos olhos, mas tem a ver que muitas vezes eu estou vendo e não estou entendendo. Deus está querendo o que, amado? Que a minha maneira de pensar seja transformada pela palavra de Deus, para que eu possa ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Você não vai vencer seu casamento, as dificuldades lá no seu casamento, pensando o casamento como o mundo pensa. Se der certo, dá certo, se não der, a gente larga. O importante é ser feliz. Não é isso que Deus diz. Deus diz, maridos, amem a sua esposa. Esposas, se sujeitem aos seus maridos. Tenham o seu leito como algo inviolável, santo. Sabe o que é isso? Palavra de Deus para o meu casamento. Meus filhos, pastor, eu estou louco com os meus filhos. Aí eu lembro da promessa, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí todas as vezes que eu olhar para a vida, para as situações, para as circunstâncias, e ver as pessoas tramando contra mim, eu posso dizer, maior aquele que está comigo do que aqueles que são contra mim. Entende? Há sempre uma promessa que pode ser lembrada, profetizada e vivenciada na nossa vida. Ninguém vai ser mais do que vencedor pensando como um derrotado. Já tem medo de entrar na batalha, fica com medo das batalhas do dia a dia. Eu quero dizer uma coisa, amado, a vida do cristão é de fé em fé, de batalha, mas é de vitória sempre, porque o Senhor diz que nós somos mais do que vencedor. Não é o que as pessoas dizem a respeito de mim. Deus quer mudar a sua história, mas Ele quer santificar a sua maneira de pensar, Ele quer transformar. Ele precisa que eu e você nos arrependemos. Ele precisa que eu e você deixamos de pensar como pensamos, para assumir o pensamento de Deus para a minha vida e para a sua vida.
Eu quero orar pela sua vida essa noite, para que Deus possa vir confirmar no seu coração e na sua mente aquilo que Ele quer fazer de transformação na sua história. Eu não sei quais são os seus desafios. Eu tenho certeza que muitos de nós vivemos dramas e desafios do dia a dia, e que muitas vezes estamos pensando que funciona para todo mundo, menos para mim. E semente que foi semeada por Satanás. Eu tenho que colocar uma proteção. Por isso que, qual é a proteção que manda colocar na minha cabeça? Capacete da salvação. Sabe o que significa? Significa que a minha identidade está guardada. Porque eu fui salvo, minha natureza foi transformada. Eu já não sou o que eu era, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Portanto, a minha mente vai ser guardada. Então, meu irmão, não exponha os seus ouvidos àquilo que você não precisa se expor. Não exponha os seus olhos àquilo que você não precisa expor. Por quê? Porque essas coisas formam ideias na minha mente. Essas coisas geram palavras na minha boca. Essas coisas contaminam a fonte da vida. Guarda o teu coração, porque dela procedem as fontes da sua vida. A palavra de Deus nos ensina que coração e mente, para os hebreus, para os judeus, se misturam. Não é igual a gente pensamento é na mente e sentimento no coração. Não, você vê o salmista falando do pensamento, de repente coração. Deus manda guardar as leis dele na mente e guardar no coração. Então significa que é um ser completo. E essa noite Deus quer purificar a sua mente. Deus quer tirar o pensamento de derrota. Deus quer tirar o pensamento de destruição familiar. Deus quer colocar agora sobre a sua mente e o seu coração a certeza e a convicção de quem você é em Cristo Jesus. E onde você está, Satanás não pode tocar. Porque Jesus diz, aquele que está nas minhas mãos, o maligno não toca. O maligno não toca. Porque em Cristo nós somos homens e mulheres mais do que vencedores. Vamos ficar de pé por um instante. Feche seus olhos. Põe a mão aí no seu peito. Fala com Deus. Fala, Deus, eu quero pedir que o meu coração e minha mente sejam transformados. Senhor, nós queremos declarar que toda obra do inferno contra a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs sejam destruídos. Quero declarar, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia. Quero declarar a tua alegria sobre a vida desses irmãos e irmãs. E que toda tentativa de Satanás de impedir que a tua palavra encontre lugar nesses corações sejam destruídos agora. E que venha a alegria do Senhor sobre a vida de cada um. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando. Eu sei que o Deus que nós servimos é a solução para eles. E se você essa noite quer consagrar a sua mente, o seu coração, essa noite você quer ser curado nas suas emoções, do seu pensamento, talvez sejam culpa que está assolando a sua mente e o seu coração, talvez sejam ideias de morte, ideias de desespero, de fracasso. Deus quer transformar a sua vida. Eu quero te chamar a vir aqui à frente para que nós possamos orar com você e por você. Você que quer receber de Deus novidade de vida. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo.